Olá, boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando o nosso ciclo de estudos sobre preces, baseados no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos iniciar com a leitura de uma página, faremos uma prece, depois teceremos alguns comentários sobre o tema de hoje. Gostaria que vocês confirmassem se o áudio está bom, se a imagem também está nítida. Tá ok? Tá ok o som? O áudio tá bom? Boa noite, Ana. Boa noite, Rosália. Dá um retorno para mim aí sobre o áudio. Oi, Nício. Boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Dá um retorno aí para mim. O áudio tá ok? Então vamos lá. Bem, ótimo. Obrigada, Rosa. Obrigada. Então, nós vamos iniciar com a leitura de uma página do livro que é Minutos de Chico Xavier, né, do José Carlos de Luca. E essa página, ela diz assim: benefícios da oração. É indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias. Anotações de Padre Eustáquio no livro Instruções Psicofônicas. Dentre os inúmeros benefícios da oração, a palavra do mensageiro de luz, que na última encarnação prodigalizou inúmeras curas, destaca a ocorrência da transfusão de energias espirituais que se dá no momento da prece. Equivalente ao processo de transfusão sanguínea, nós recebemos no instante da oração o que o benfeitor chama de plasma espiritual. No plasma sanguíneo se encontram os glóbulos vermelhos, e o volume abaixo do normal desses glóbulos pode levar uma pessoa a ter anemia. Poderemos assim concluir que no plasma espiritual também encontramos substâncias que irão aumentar nossas reservas de forças energéticas para superarmos nossos padecimentos. Guardadas as devidas proporções, poderíamos afirmar que a prece é um poderoso suplemento vitamínico. As dificuldades do dia a dia costumam operar num desgaste de nossas energias. A preocupação, o medo, a aflição, a ansiedade e o desespero são como grandes válvulas por onde nossas reservas de força costumam se desvanecer. Ocorre uma espécie de hemorragia magnética. Isso explica o motivo pelo qual nos sentimos abatidos e desanimados quando enfrentamos uma determinada situação mais estressante. Vejamos como uma pessoa chega a envelhecer depois de atravessar uma fase de provações. Até os cabelos embranquecem quando não caem. Perda de energia vital que a prece poderia repor. A oração é o posto de abastecimento de nossas energias. É o momento de renovação de nossas forças. É o instante em que Deus fala conosco e nos supre dos nutrientes espirituais necessários ao nosso revigoramento. Quem ora é mais forte. Quem ora é mais sábio. Quem ora está mais perto de Deus e, portanto, mais perto de equacionar seus padecimentos. Que tal você deixar que o Pai lhe dê agora o alimento de que você está necessitando? Entre logo nessa conexão divina e esteja online com Deus, em todos os lances de sua vida, e cure rapidamente essa anemia espiritual. Vamos então à nossa prece.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, iniciando essa live que visa a divulgação dos ensinamentos evangélicos de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos o teu amparo para que todos nós possamos ser tocados sobre a importância da oração, sobre a importância dessa conexão com o teu amor, com a tua luz. Te pedimos, Senhor, que os mensageiros do bem possam estar conosco, com todos nós, Senhor. Nós encarnados e nós desencarnados, que também buscamos a orientação do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. Nos envolva, nos pacifique, nos coloque em condições de recebermos todo o auxílio espiritual que o Senhor nos oferece. Em teu nome, com o amparo do nosso querido Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, com a presença dos teus mensageiros de luz, damos por iniciada mais esse estudo. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, é um prazer estar aqui. Nós estamos, então, nesse ciclo de estudos sobre preces promovido pelo Centro Espírita Discípulo de Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre o tema que trata de preces para si mesmo. Sempre nos chamou a atenção de que no Livro dos Espíritos a primeira questão colocada seja: que é Deus? Deus é respondido pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores, causa primária de todas as coisas. Entre uma de suas atribuições está soberanamente justo e bom. Sempre nos chamou a atenção a sabedoria da espiritualidade em nos apresentar, na primeira proposição, esse chamado para uma reflexão de que é Deus. Por que é importante começar as orientações dos benfeitores com essa questão? Para que nós possamos ter interiorizado Deus como Criador, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, onipotente, onisciente, a causa incausável. E nós aprendemos com a doutrina espírita que tudo pode ser refletido, tudo pode ser avaliado, tudo pode ser levado à nossa razão para nós chegarmos às conclusões que pudermos e que desejarmos. Temos como prova da existência de Deus, e isso é colocado no Livro dos Espíritos, porque Kardec, pesquisador que era, educador, ele fazia uma pesquisa e ele inquiria. Então nós observamos que muitas das questões que Kardec colocou são questões que nós colocamos hoje. Então, qual a prova da existência de Deus? Kardec pergunta isso aos espíritos superiores. E eles respondem pelo axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Tudo que não é criação do homem tem uma causa superior. Então, nós podemos observar que tudo que foge da inteligência humana de criar é criação de um ser superior, de um ser incausável. E é muito simples no dia a dia, e ele continua explicando. Quando nós conhecemos, vemos a obra de um artista, pelos traços desse artista, a gente consegue identificar se é um Van Gogh, se é um Renoir. Podemos identificar as obras de Aleijadinho, as suas esculturas, pelos traços que ele coloca. Então, as obras de Deus também são reconhecidas pelos sinais que ele coloca. A organização do universo, a distância precisa do Sol para a Terra, nem mais distante, que não nos forneceria o calor que precisamos, nem tão perto que poderia nos causar a morte. Não seria possível a vida se o Sol estivesse mais perto ou mais distante. A astronomia coloca que a distância do Sol para a Terra está exatamente onde pode nos proporcionar as condições necessárias de vida e de calor. Isso não pode ser, meus queridos irmãos, atribuído ao acaso. Não pode. Nós precisamos realmente avaliar, pensar, refletir sobre a criação que é de Deus. Jesus,
nos ensinou a uma relação com Deus diferenciada do que a gente tinha até então. Nós tínhamos no Antigo Testamento o Deus dos exércitos, o Deus de um povo e não de outro. Temos conhecimento que nas culturas mais primitivas sempre se fez reverência à divindade. Nas culturas mais primitivas, Deus se reportava a Deus através das forças da natureza, o Deus do trovão, o Deus que estava presente nas forças da natureza que o homem não compreendia. Quando nós caminhamos um pouco mais, tivemos o Deus, como nós falamos, que é apresentado no Novo Testamento, como um Deus parcial, um Deus antropomórfico, um Deus com as paixões, com as questões humanas, um Deus que tinha ira, um Deus que tinha predileção. Com Jesus veio o advento do Deus Pai. Deus não mais de um povo, de uma nação, Deus de todos, dos que creem e dos que não creem. Jesus nos apresentou Deus como o cuidador maior e nos apresentou, nos ensinou, pela nossa infância espiritual, uma forma de falarmos com Deus através do Pai Nosso. Toda a oração do Pai Nosso é um ensinamento muito sério, muito profundo de como é essa relação. Já começa com Pai Nosso, Pai de todos, Pai dos que creem e Pai dos que não creem. Nós temos a certeza, a convicção de que Deus se apresenta para todos os seus filhos. Todos. Deus se apresenta para todos os seus filhos com um amor igual. Um amor igual. Não há predileção, não há parcialidade, não há preferências. Todos somos alvo do amor de Deus. Deus tem suas leis imutáveis para nos alavancar ao progresso. Deus reúne-nos numa só família. Mesmo os que não creem são também parte dessa família, parte dessa criação divina. E como nós vamos nos relacionar com esse Pai que nos é apresentado como amoroso, como bom, como justo? Como é que nós vamos fazer essa apresentação, essa relação? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos refletindo. Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Ah, tá. Peraí, só um minutinho que eu estou ajeitando aqui uma coisinha para a gente poder conversar. Isso. Ah, agora eu achei aqui. Tá. Só um minutinho. Pronto. Agora acho que eu consegui ajeitar melhor aqui. Nós vamos conseguir refletir sobre esse ensinamento de Jesus, de como nos relacionar com Deus, como filhos. Nós vamos buscar a Deus como um filho busca um pai. Um pai que se tem certeza que ama. Um pai que se tem certeza que a gente pode contar. Que não vai nos julgar, que não vai ficar magoado, que não vai ficar sentido com os nossos erros, como um pai não fica chateado com o filho que cai quando ele já está aprendendo a caminhar. Ele ajuda o filho a se erguer, ele proporciona o equilíbrio, ele dá a mão, muitas das vezes deixa que se levante sozinho. Então nós vamos aprender com Jesus a ter uma relação com Deus cada vez mais próxima, mais íntima. A gente precisa ter essa intimidade. E como é que nós vamos conseguir essa intimidade com Deus? Quando a gente abrir o nosso coração, quando a gente voltar o nosso pensamento para Ele, quando a gente rezar, quando a gente orar, quando a gente fizer prece, seja qual for a expressão que a gente utilize. A gente vai se recolher no nosso silêncio interior e firmar o nosso pensamento nessa conversa que precisa ser muito íntima e é intransferível. Nós aprendemos que nós podemos usar a prece para 3 coisas. Nós podemos usar a prece para pedir, para louvar
e para agradecer. Geralmente a gente usa mais para quê? Para pedir. A gente tem uma lista de pedidos. A gente tem uma... Pera, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, para eu poder ver vocês aqui no chat. Dá boa noite para você. Travado aqui um pouquinho. Ah, agora consegui. Consegui aqui. Consegui. Agora ótimo. Ana deu esse retorno. Ótimo. Sabem que é a internet, né? Ótimo. Um beijo aqui, estou vendo vocês, estou vendo a Carmen, estou vendo minha mãe, estou vendo o Edinho. Legal, muito bacana vocês estarem. Nisso eu já cumprimentei a Ana, a Fernanda, joia. Então vamos lá. Então Jesus nos propôs que nós nos relacionássemos com Deus como um filho se relaciona com um pai, né? E muitas das vezes, durante muito tempo, nós focamos as nossas preces só em pedir. Deus, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso disso. E a gente esqueceu da parte do louvar. Agradecer, então, nossa, ficou para trás. Mas a oração não é só para a gente fazer os nossos pedidos. É para a gente estabelecer uma conexão com o Criador. É para a gente se banhar nessa fonte inesgotável de amor, de luz, de tranquilidade, de serenidade. Há quem diga assim: a gente não precisa orar porque Deus sabe das nossas necessidades. Realmente, Ele sabe. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Mas a oração não é para que a gente apresente a Deus o que a gente precisa. É para que a gente se apresente. É para que a gente se coloque. E ao colocar a nossa necessidade, a gente reflita sobre aquilo que a gente está pedindo. Às vezes a gente fala assim: ah, Senhor, me dê paciência, eu quero tanto ser uma pessoa paciente. Mas a gente não ganha uma caixinha de paciência. A gente ganha situações de desafios. A gente convive com pessoas impacientes, inquietas, para desenvolver a paciência. Senhor, me dê forças. Me dê força, eu quero ser uma pessoa forte. Vêm os desafios para que a gente exercite essa força. Então, às vezes, a gente não entende as respostas que Deus dá, mas são todas respostas no sentido de nos auxiliar. Nenhuma prece fica sem resposta, nenhuma. Todas as preces são ouvidas, todas as preces são estudadas e são respondidas. A gente precisa ter atenção àquilo que a gente pede e às respostas que a gente recebe. Como a gente estava conversando. Quem pede paciência vai receber situações para exercitar a paciência. Porque a gente só adquire um comportamento de paciência, uma postura de paciência, diante das situações que nos desafiam a paciência. O aluno só aprende nos bancos escolares as lições quando ele faz exercícios, quando ele presta atenção e quando ele faz exercícios. E geralmente a questão que a gente erra numa avaliação é aquela que a gente fixa mais na memória. Porque a gente vai depois olhar: nossa, mas como é que eu... será que eu errei essa? A gente fixa. Então o Senhor nos oferece várias situações para que a gente possa desenvolver a paciência, a coragem, a fé, a força. Então, às vezes, a gente pede assim: ah, Senhor, a gente acorda de manhã e fala: Senhor, eu quero ter um dia de paz. É como se a gente estivesse pedindo, é natural que a gente peça tranquilidade. Eu quero, Senhor, não quero ter problema nenhum hoje. É como se a gente estivesse pedindo para que o mundo parasse e a gente ficasse numa redoma de vidro. Nada nos importunasse, nada nos aborrecesse. Quando a gente deveria amadurecer e pedir: Senhor, me dê coragem, me dê serenidade, me dê sabedoria para os possíveis desafios que eu venho enfrentar hoje. Se for um dia mais tranquilo, mais suave, que eu possa respirar um pouco mais, ótimo. Mas se hoje surgirem aqueles desafios, por favor, Senhor, por favor, eu te peço, me dê força, me dê calma, silencia minha voz, se eu ficar com vontade de reagir, silencia, Senhor, silencia. Então nós vamos prestar atenção naquilo que a gente pede. Sabe aquela história? Toma cuidado com o que você pede, porque você pode receber. É uma responsabilidade saber o que a gente está pedindo.
para que a gente possa realmente ter condições de receber. Eu já não peço mais a Deus que me dê força, porque eu tenho pensado o seguinte, gente, como conversando com uma amiga minha, ou Deus está pensando, tem aquela história assim, as grandes lutas vêm para os grandes guerreiros, ou Deus está pensando que eu sou Rambo, ou que eu sou ou que eu sou Sylvester Stallone, ou que eu sou Arnold Schwarzenegger, porque, né, tem que ser um guerreiro poderoso. Então eu já não estou mais pedindo força, estou pedindo calma. Calma, me dê condições de refletir, de respirar. Que se ficar pedindo muita força, vai vir mais prova. Então vamos diminuir um pouquinho o volume. A gente pode pedir isso também, Senhor. Vamos pegar leve um pouquinho. Eu sei que quando eu vim para cá, lá na espiritualidade eu me comprometi, que eu ia ser, ó, 10, que eu ia dar conta de 100%, mas agora eu estou vendo que 1% está difícil. Então, se eu puder me dar uma ajuda, amenizar, na verdade, a gente já tem esse processo de amenização, porque a gente recebe auxílio dos amigos espirituais, a gente pode recorrer à prece, a gente tem o Evangelho de Jesus, que é um roteiro fantástico, é o roteiro para a gente não se desesperançar. Mas a gente pode e deve ter uma conversa franca com o Senhor. Senhor, até aqui eu consegui, daqui para cá tá difícil. Aquela situação lá no meu trabalho, Senhor, tá difícil. Eu tô indo pro trabalho, eu saio de casa, eu oro, mas quando eu chego lá eu sinto vontade de pular no pescoço do meu chefe, daquela criatura. Então, Senhor, por favor, por caridade, me ajude, me freia, faz eu ficar afônica nesse dia, faz me dar uma fraqueza no corpo, alguma coisa me impede, Senhor, de eu ceder esse impulso. E me ajude, porque eu estando nessa convivência, sabendo que o Senhor é soberanamente justo e bom, é porque eu tenho algo que eu preciso aprender. Então nós vamos compreender que saber de Deus como soberanamente justo e bom vai nos fazer entender que a gente não passa por nenhuma situação de injustiça. Foge muitas das vezes do nosso entendimento, perceber qual é a lição que a gente precisa aprender agora para estar passando por certas situações. Mas confiando no amor e na justiça de Deus, algum bom propósito tem. E tem. Mas às vezes a nossa visão é limitada. Quando a gente pensa no cuidado com um filho que precisa ficar com a perna imobilizada, que sofreu uma fratura, e o filho pede, implora para tirar o gesso, porque o gesso incomoda. Quem já colocou gesso sabe, coça, e no calor aquilo esquenta e o pai não tira. Pai, o senhor não gosta de mim? Tá me incomodando, o senhor não gosta de mim? Não está vendo que eu estou sofrendo? Mas justamente por saber que aquele é o remédio importante, o pai não cede. Não tira o gesso antes do tempo. É uma analogia de como muitas das vezes Deus procede com a gente. Situações que a gente precisa passar para realizar um determinado aprendizado, Ele permite que se continue. Mas não é porque Ele não gosta da gente, não se preocupa com a nossa dor. Muito pelo contrário. Porque Ele quer que a gente cresça. Que a gente seja aquilo que a gente tem potencial para ser. É amor. Então, a reencarnação, ela não é um castigo divino. A gente não pode dizer, eu estou aqui para pagar o que eu fiz. Eu devo ter jogado pedra na cruz, porque, olha, não está fácil. Não. Nós estamos aqui porque muito amados somos por Deus. Então, estamos tendo oportunidade de nos rever, de fazer um caminho diferente do que a gente fez, nos reconciliar com a nossa consciência, com a consciência cósmica. Ter companheiros ao nosso lado, que nós precisamos melhorar a nossa relação. A Arícia falou que não vai mais pedir mais força, né? É melhor não. Melhor não. Não, é brincadeira. A gente tem que ter força sim. A gente tem que ter coragem. A gente tem que ter confiança. E Deus, como a gente aprende, né? Ele não dá o frio, Ele não dá um cobertor, nem um frio desproporcional. O cobertor, o frio é de acordo com a nossa capacidade. O frio é de acordo com o cobertor. Não há prova insuportável. Talvez alguns fiquem mais pesadas quando falta uma orientação acerca da fé, acerca da vida, do significado da vida.
Para os materialistas é muito difícil suportar certas situações, porque a vida acaba aqui. Então a despedida de um grande amor é o fim, pode parecer o fim. Mas para os que creem que a vida é um contínuo, não cabe mais o desespero. Sente, a gente sente a saudade intensa, é a dor mais legítima que se pode vivenciar, é a dor da despedida, mas a gente não se desespera, porque a gente tem a convicção de que o afastamento é temporário. Não, nunca é um adeus, é um até breve. E nós vamos honrar aqueles que foram antes da gente com a nossa conduta, com o nosso comportamento fiel aos propósitos, às causas. Então a gente pode pedir forças a Deus e confiar que a gente é compatível com a nossa resistência. Nós, refletindo, a doutrina espírita, como eu falei no início, ensina a gente a não aceitar os dogmas. É porque reflete. A gente reflete e assimila, a gente efetivamente interioriza esse conhecimento. Então, como é que se procede a oração? Nós não vamos aqui ensinar como se fosse uma questão matemática, mas é para a gente entender e valorizar mais essa oportunidade da oração que todos nós podemos utilizar. Nós estamos mergulhados no que a gente aprendeu, de que é um fluido universal, invisível aos olhos. Nós todos estamos mergulhados nesse fluido. Esse fluido, ele funciona como o transporte do seu pensamento. Então, você pensa e o seu pensamento é transportado aonde você quer. Com a força e com a intensidade que você imprimir. Com a fé que você colocar. Então, a prece, ela vai atingir o seu objetivo dependendo muito, ela vai atingir o seu alvo, né? Dependendo muito da força, da convicção que a pessoa coloca. Diferente você fazer uma prece, olha, eu vou pedir a Deus, mas eu não sei não, eu vou pedir, né? Se ele vai me ouvir, eu não sei. A prece nem saiu do lugar. Nem saiu. Mas se a gente pede, Senhor, eu estou pedindo, estou colocando ao Senhor, submetendo a sua vontade, se meu pedido for legítimo, Senhor, eu peço. É um filho que está pedindo para o pai. É um filho. E o pai, Deus, vai atender dentro daquilo que a gente precisa. Mas a gente não pode abrir mão desse encontro sublime que acontece na oração. Um filho falando com o pai. Então a gente vai através do fluido universal, a gente encaminha o nosso pensamento e esse pensamento vai ter a força que a gente imprimir. Assim como o som precisa do ar para se propagar, o pensamento, a prece precisa desse fluido universal, onde todos estamos mergulhados. Então, todos podemos orar, todos podemos conversar com o Pai. Às vezes, a gente até ouve assim uma pessoa, às vezes até nós mesmos, poxa, faz uma oração por mim, pede por mim. A gente está pedindo ao outro que nos ajude com o seu pensamento, com essa sua energia, que endosse. Mas nós podemos também. Nós devemos. E esse momento nosso com Deus, ele é intransferível. A gente não pode abrir mão dele. A gente não pode abrir mão de abrir o nosso coração. Há quem confunda a eficácia da prece com o volume de palavras, ou com o tipo de palavras utilizadas, ou com algum tipo de ritual, algum tipo de situação especial. A prece é algo muito simples. É um momento de encontro do meu coração com Deus. Eu vou usar as minhas palavras simples, mas muito mais eu vou me preocupar com os meus sentimentos. Por isso que Jesus nos colocou. Que quando a gente fosse fazer uma prece, primeiro a gente visse o que a gente tinha no coração. Né? A gente visse o que você traz no seu coração para você apresentar para Deus na sua prece. Então não há necessidade de palavras rebuscadas, de palavras decoradas. O Pai Nosso é um roteiro, porque tem dias e tem momentos
que a gente está com a cabeça tão desarvorada que a gente não consegue nem organizar as ideias. Então a gente recorre ao Pai Nosso, colocando todo o sentimento em cada frase que a gente diz. Em cada frase, a gente vai colocar o nosso sentimento. Então, a gente não vai estar preocupada assim, eu não sei fazer uma prece. Não existe isso. Como é que não sabe? É só colocar o coração, as suas palavras, o seu sentimento. Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, eu tenho vergonha de fazer uma prece em público, eu não sei fazer prece. E quando nós trabalhamos com a evangelização infantil, o que a gente conversava com as crianças? Prece é conversar com o Papai do Céu. Prece é conversar com o Papai do Céu. Melhorou o áudio, Vera Lúcia? A Vera falou que a voz estava congelando, melhorou o áudio? Então, nós estamos assim, não tem mais, não cabe mais dizer assim, eu não sei fazer prece. Como que não sabe? Abrir o coração, expor os seus sentimentos, as suas fragilidades, os seus sonhos e colocar para Deus. É um momento muito íntimo. Nós podemos fazer uma prece observando o azul do céu e louvando a majestade da criação divina. Nós podemos entrar em prece observando a delicadeza de uma flor, observando a natureza, nós podemos voltar o nosso pensamento para Deus. Se sentirmos necessidade, podemos nos recolher no silêncio e colocar o nosso pensamento para Deus. Mas o mais importante é o sentimento que a gente coloca, a convicção com que a gente ora. Naqueles momentos mais quentes de uma discussão que está ficando acirrada, que está virando um círculo e ninguém cede, nós precisamos nos lembrar de parar, respirar e fazer uma prece. Jesus, querido amigo, intercede aqui. Coloca um freio nas minhas palavras que não estão felizes, eu não estou equilibrado, eu não estou bem. Me ajude. Isso é prece. Me inspira, Senhor. Me inspira uma ideia. Quantas vezes a gente dorme pensando que não tem saída, pensando que a gente não vai conseguir resolver o problema, e a gente fala, Senhor, me ajude, me inspire para que durante o sono eu consiga entrar em sintonia com os amigos espirituais, com os teus mensageiros e me harmonizar. E quanta gente acorda e talvez eu possa fazer de uma maneira ou de outra. É a ajuda que vem. Então a gente tem muitas das vezes a resposta subjetiva, através de inspiração, através de uma ideia, através de algo que a gente pensa até que foi nosso, mas é inspiração. E às vezes a gente também encontra respostas muito objetivas, que ao contrário do que a gente às vezes pensa, Deus é muito objetivo. A gente é que não percebe. Lembra? Olhos de ver e ouvidos de ouvir, a orientação do Cristo. Tem uma história do livro Uma Razão para Viver, do Richard Simonetti, que se chama Socorro do Céu. É uma história muito interessante que vai fazer a gente pensar nas coincidências, nas aparentes coincidências que acontecem na vida da gente e que a gente acaba tendo mesmo que se render de que houve uma intervenção além da nossa, né? Que às vezes a gente pensa que tudo depende da gente. É uma forma materialista de pensar a vida. Uma parte depende da gente, sim, da nossa ação assertiva, da nossa disposição em se melhorar. Mas uma outra parte é movimentada por Deus em nosso auxílio. Deus movimenta a vida em nosso auxílio. Nessa história que se chama Socorro do Céu, ela diz assim, Richard Simonetti conta nesse livro Uma Razão para Viver. Richard Simonetti já voltou à pátria espiritual e nós temos assim um carinho muito grande pelas obras dele, e essa obra, Uma Razão para Viver, é muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade de ler, quem já conhece sabe do que eu estou falando. A história Socorro do Céu. Um fazendeiro que costumava passar por um caminho para resolver seus negócios na cidade, um dia ele passou por uma estrada em que ele foi tomado por uma curiosidade muito intensa, muito insistente, de ver o que tinha numa casinha lá no final da estrada. Ele não conseguiu dominar aquela curiosidade e ele foi na direção daquela casinha. Uma casinha muito simples, que ele já tinha visto quando passava por aquele caminho diversas vezes, mas nesse dia ele não conseguiu resistir e foi lá ver.
Foi lá saber quem morava naquela casinha. Quando ele chegou, ele encontrou uma menina, aparentando assim mais ou menos uns 10 anos de idade, numa posição muito contrita, ajoelhada. E ele perguntou: o que você está fazendo, menina? Aí ela falou assim: eu estou aqui orando. Orando? Estou pedindo ajuda. Meu pai morreu, minha mãe está doente e os meus 4 irmãos estão com fome. Ora, menina, deixe de bobagem, que o céu não resolve nada. A gente tem que fazer as coisas. Ele é um pouco até rude, mas tinha um bom coração. Vamos deixar esse negócio dos céus de lá. E vamos nós aqui agir. Pegou uma quantia, entregou na mão da menina e falou assim: vai comprar comida e remédios. E esqueça essa bobagem de oração. O céu não faz nada pela gente. Se a gente não se virar, o céu não resolve nada. Está bem, ela recebeu a quantia, agradeceu e ele seguiu viagem. Ele não andou 200 metros, ele pensou assim: deixa eu ver se ela está atendendo a orientação que eu dei a ela. Deixa eu observar. Quando ele voltou, a menina estava na mesma posição, como se estivesse orando. Menina, eu não disse para você para esquecer esse negócio de ficar orando aos céus, que os céus não resolvem nada? Para que você está pedindo alguma coisa aí? Para que pedir aos céus? É a gente que tem que dar conta de tudo aqui mesmo. Para com esse negócio de ficar orando, pedindo. Ela: não, senhor, eu não estou pedindo nada não. Eu estou agradecendo. É que eu tinha pedido a Deus ajuda e Ele mandou o Senhor. A gente fica pensando: quantas vezes nós temos respostas objetivas, situações que a gente não imaginava como poderia resolver e veio uma ajuda objetiva. Ajudas objetivas e ajudas subjetivas. Nós podemos buscar o recurso da oração para nos fortalecer, para nos reorganizar espiritualmente, como se nós estivéssemos caminhando em meio a um deserto e a oração fosse aquele oásis que a gente pode saciar a sede, se refrescar e retomar a caminhada. A oração é um refrigério para a alma. É um momento de comunhão com o Criador. Mas é um momento muito íntimo, de muita proximidade, sem formalidade. É um momento em que a gente se coloca diante de Deus: Senhor, estou aqui, com os meus erros, com os meus equívocos, com as minhas falhas, mas estou aqui porque quero melhorar. Quero, Senhor, agir de uma maneira melhor para resolver essa ou aquela situação. E a situação, Senhor, que eu não consegui modificar, me ajude a confiar que a tua ação vai fazer algo muito bom para mim. Porque muitas das vezes há situações que a gente não pode modificar, mas a gente pode minimizar. A gente pode se colocar de uma maneira diferente. Não se angustiar, não se desesperar, não se sentir abandonado. Deus sempre ouve as nossas preces. E nós podemos pedir ao Senhor por nós. E podemos também, ao invés de dizer: Senhor, que nenhum problema me aconteça, que isso é um desejo natural que a gente tem, mas que é impossível, podemos pedir: Senhor, me inspire na hora dos desafios. Me inspire na hora em que eu for ofendido, para que eu não revide a ofensa. Que eu me proteja, mas sem me igualar ao ofensor. Me inspire, Senhor, para que eu também possa fazer na minha prece algum momento de silêncio para ouvir a resposta. Porque às vezes a gente está tão agitado que a gente não consegue nem ouvir a resposta que Deus manda. É uma agitação interior que a gente traz, que a gente não consegue ouvir as respostas e falar: ai, Deus não ouviu minha prece. A gente não ouviu a resposta. Então a gente precisa ter uma atitude de recolhimento, de silêncio. Lembrando que não precisa falar muito, mas falar com sentimento. Senhor, eu estou aqui. Muitas das vezes
pode ter muito mais sentimento do que uma prece de 10, 15 minutos. A prece estabelece a comunhão com o Criador. E Deus sempre ouve as nossas preces. Por isso que nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, me dê o amparo que eu preciso, porque a prova está difícil, mas eu vou conseguir porque o Senhor vai me inspirar. A amiga Nancy, quando estava aqui encarnada, ela nos ensinou algo que a gente tem muita gratidão por ela ter dito isso. Ela falou: Edneia, quando está tudo muito difícil, eu falo assim: Jesus, contigo eu consigo. Então, quando a gente não tiver mais forças dentro de nós, que a gente busque Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o farol das nossas vidas. Nesse mar turbulento, busquemos ao Cristo. O jugo é suave. A gente está carregado com um monte de conflito, com um monte de angústia, com um monte de medos. Vamos a Jesus, Senhor, acalma essa tempestade interna dentro de mim, para que eu tenha lucidez para ver as situações, nem mais do que elas são, nem menos, de uma maneira mais completa. E que eu confie, Senhor, que eu não estou sozinho. Que eu confie que eu estou com os amigos espirituais que eu preciso ter. Que eu confie nos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos ajudando, nos socorrendo, nos orientando. Que nós possamos guardar esta noite algo muito significativo que seja: vamos orar confiando de que Deus ouve as nossas orações. Ele sabe das nossas necessidades. E é por isso que nem sempre as respostas vêm como a gente coloca, como a gente espera. Mas mesmo Ele sabendo das nossas necessidades, é preciso que a gente se abra para esse momento da oração, para que a gente possa ver o que a gente está pedindo e avaliar e confiar que todos estamos sob o amparo do Senhor. Eu agradeço a todos os que estão mandando as mensagens. Teve algum probleminha aqui na internet, eu não consegui visualizar todas, mas a gente está seguindo. Às vezes a rede cai um pouquinho, aí eu tenho que mexer aqui, mas nada disso impede que a gente possa continuar. Às vezes só um pouquinho, acho que eu consegui ajeitar. Que a gente possa continuar e a gente possa seguir em frente. Tenhamos fé, tenhamos coragem, tenhamos convicção de que Deus nos ama, Ele é soberanamente justo e bom, e vamos seguir em frente. Agradeço a todos que mandaram as mensagens carinhosas, todos mesmo. É muito importante que a gente faça essa corrente do bem, que a gente vibre e que a gente, sobretudo, confie de que o bem tem o poder de movimentar a vida para o melhor. Que a gente confie, que a gente acredite. Muito obrigada pela paciência de todos e que nós possamos hoje na nossa prece, quando a gente for se recolher, pedir o que a gente precisa, louvar a Deus e, sobretudo, agradecer. Agradecer pela bênção da vida, pela lucidez, pela capacidade de escolhermos aonde queremos estar e o que queremos fazer por nós e pelos outros. Muita paz no coração de todos. Beijos no coração. Boa noite.